I'm Carmen Berzado, and today we're going to be making beef brajal. Now, this is a very special dish in my dysfunctional nightmare of a household. My brother Mike made this for us every single Sunday. And you guys, this is a cute story. My brother, who is addicted to painkillers, blew his head off on the State Street Bridge. Bang! The Bear conta a história de Carmen, um jovem chefe da alta gastronomia que trabalha em um restaurante que é referenciado várias vezes na série como o melhor restaurante dos Estados Unidos. Porém, após o suicídio do seu irmão Michael, Carmen retorna a Chicago para administrar a lanchonete de sua família chamada The Beef, um diner caindo aos pedaços que até então ele era proibido de trabalhar lá. Carmen acaba sendo um personagem riquíssimo e bastante relevante para os tempos de hoje, onde discutimos com frequência o modo de como os homens lidam com seus problemas internos. O personagem que a gente encontra na série é complexo, traumatizado, introvertido e passando por um dos momentos mais difíceis que uma pessoa pode passar, o luto. E é a jornada de como esse personagem vai lidando tanto com essas questões, tanto com as pessoas à sua volta que vamos acompanhando. Durante as 2 temporadas e 18 episódios de The Bear, temos alguns vislumbres de sua conturbada relação com sua família. Quando começamos a série, a gente encontra Carmen em um estado quase maníaco. Ele está completamente e profundamente empenhado apenas no trabalho. Quase como uma obsessão de ter que estar lá produzindo, restaurando e fazendo aquele lugar funcionar, como se o mundo fosse cair em cima dele se por algum momento ele parar. Sua maior conexão e intimidade está no ato de estar trabalhando. As suas relações com as outras pessoas, quando não estão em torno do trabalho, são frias, introvertidas e até mesmo apáticas, como podemos ver já no primeiro episódio da primeira temporada, quando ele nem sequer consegue dizer que também ama sua irmã. E que motivos podemos levar a essa investida completa e profunda no trabalho e a apatia e frieza total em suas relações pessoais? Uma das interpretações que podemos fazer é que o trabalho é um escape de toda a dor, problemas e confusão que o personagem pode estar passando ou passou. Se Carmen já estava nesse modo operando em Nova York, podemos entender que era um escape de seus problemas do meio familiar. Um meio confuso, com dor e raiva que podemos observar no episódio Fishes da segunda temporada. O ambiente é tão caótico, barulhento e turbulento, cheio de gritarias, que acaba moldando o personagem e, consequentemente, moldando como Carmen lida com as outras pessoas, com a intimidade e seus problemas internos. Quando vemos Carmen já em Chicago tentando fazer funcionar o restaurante, pode ser lido tanto como um escape da dor pela perda do irmão, quanto uma tentativa de se reconectar com ele. Isso pode ser interpretado muito na fala do próprio Carmen durante seu monólogo no último episódio da primeira temporada, durante a sessão dos Alcoólicos Anônimos, onde, ao se sentir rejeitado pelo irmão, se enfiou completamente no trabalho. No começo da série, conseguimos observar que as relações do Carmen fora do trabalho são bastante frias, certo? Nós podemos usar como exemplo a primeira interação do Carmen com a sua irmã. Porém, ao decorrer da temporada, podemos observar que se essas relações elas não estão frias, elas são quentes e violentas. Podemos interpretar muitas vezes na série que Carmen está implorando para ficar sozinho e para se manter em isolamento. Talvez até por isso que Carmen acaba se trancando no freezer no final da segunda temporada. Ele tem medo da intimidade, do afeto e medo do preço que ele supostamente teria que pagar por isso. Podemos ver isso quando ele diz que a Claire é tão legal que ele está simplesmente apavorado. O meio familiar do Carmen era tão caótico e esse medo constantemente está tão presente que ele acaba atacando as pessoas que ele se importa e que se importam com ele. E para impedir esses ataques, Carmen decide se afastar, esfriar suas relações e se isolar na cozinha. Seu já conhecido mecanismo de defesa que pode ter sido moldado em consequência do seu meio familiar. Durante o monólogo no AA, no final da primeira temporada, Carmen expõe o peso do luto que está carregando dentro de si. Carmen conta de como ele e Michael eram tão próximos, de quanto sua relação era importante para ele, ao ponto de que sua relação com o irmão cobria a falta de desempenho na escola, talento com interações sociais, namoradas e até mesmo faculdade. E sua relação teria algo ainda mais, algo que as relações do Michael com outras pessoas não teriam, a paixão pela comida. Michael e Carmen teriam até planos, planejavam abrir seu próprio restaurante, compartilhavam da mesma ideia, argumento e estrutura. Outra situação que podemos ver na série sobre esses planos é o desenho que Carmen entrega para Michael no episódio da ceia de Natal. Mas essa relação é quebrada, quando de repente Michael proíbe Carmen de trabalhar e até mesmo de entrar no The Beef. Carmen fica extremamente ressentido. Com suas próprias palavras, Carmen se sente rejeitado, ruim, merda e chato.
E é onde sua imersão no trabalho começa, onde a princípio teria começado para mostrar e provar a Michael que ele não precisava dele, que era muito melhor e que estava em outro nível. Passou a ser um mecanismo de defesa, aonde foi chegando a um nível que Carmen esfria suas relações com todos à sua volta, corta os laços de uma forma que acabou transformando Michael em um completo desconhecido, a ponto de não saber que Michael estava usando drogas que em um cenário dito por Rich era muito óbvio. E então ele morreu. O peso de ter se desconectado, de ter transformado o próprio irmão em um desconhecido, se revela muito doloroso. Podemos então ler que um dos motivos da obsessão de Carmen de fazer o The Beef funcionar, e mais para frente de transformá-lo no The Bear, é o modo como, já dito antes, de se reconectar com seu irmão, de se reconciliar, fazer essa passagem de luto, que quando é fruto de um suicídio, pode ser ainda mais difícil de se atravessar. Talvez até por isso, quando Carmen sonha com o urso, lá na primeira cena da série, o urso se encontra no meio de uma ponte. Provavelmente uma das cenas mais emblemáticas da série é a sequência de sonhos do Carmen e a figura do urso. A primeira vez que encontramos com Carmen, ele está no meio de uma ponte, se deparando com um urso em uma jaula, que após sair da jaula o ataca. Uma leitura que podemos fazer é esse empecilho de atravessar a ponte que o urso representa, a dificuldade de fazer a passagem de luto, a estagnação do personagem no mesmo lugar. O que fortalece esse argumento é exatamente o estado que encontramos Carmen na primeira temporada. Outra interpretação do urso pode ser a raiva interior do Carmen, uma raiva tão bestial e violenta que pode o impedir de atravessar este luto. Também pode ser lida como uma representação da família do Carmen, que fica ainda mais evidente no episódio da ceia de Natal, que o personagem Steve faz essa mesma alusão com a família Berzato, algo muito selvagem, assustador e até mesmo violento, que se não estiver longe, com limites ou até mesmo enjaulado, pode nos destruir. Carmen acaba sendo aquele personagem que até então, aonde nós o acompanhamos, é trágico. Um personagem que ainda não descobriu totalmente como lidar com seus traumas, seus conflitos e como lidar com as pessoas que ele se importa. Ele acredita que não pode ter qualquer tipo de relação ou afeto. Ele implora por isolamento. Continua esfriando suas relações de modo agressivo e explosivo, quase selvagem, como um urso. E continua voltando para seu mecanismo de defesa, trabalhando em um modo maníaco que uma hora ou outra vai explodir.